Reflexão do dia 13 de dezembro de 2025. Santa Luzia, Virgem e Mártir, memória, sábado, cor litúrgica vermelho. Santa Luzia nasceu em Saracusa, na Itália, no fim do século III. Santa Luzia vendeu tudo após a morte de seus pais, deu aos pobres, e logo foi acusada por um jovem que a queria como esposa, visto que a mãe dela, antes de morrer, teria oferecido ela em casamento. Mas, depois de uma experiência milagrosa, houve discernimento, inclusive da mãe, de que ela deveria realmente se conservar pura e virgem, como esposa do Espírito Santo em Cristo Jesus. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses, nem quebrar o seu santo voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Quis o prefeito da cidade, que protegia o jovem que queria casar com ela, levar a virgem à desonra, né? Mas não houve força humana que pudesse a arrastar. Firme como um monte de granito, várias vezes os bois não foram capazes de levar a Santa Luzia ao martírio, né? Tentaram levar para que ela sofresse com tudo, mas ela ficou presa, né? Então, por isso também que muitas vezes ela tem essa imagem representada sobre os bois que tentaram arrastá-la. As chamas do fogo também se mostravam impotentes diante dela, até que, por fim, a espada a decapitou, né? Tirou sua vida preciosa. A decapitação de Santa Luzia se deu no dia 13 de dezembro de 304. Conta-se eh, Conta-se que, antes da sua morte, teriam arrancado seus olhos. Não sabemos se isso é um fato ou não, mas esse é o fato que leva a Santa Luzia também ser a padroeira e protetora dos olhos. Santa Luzia, rogai por nós. Vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Leitura do livro do Eclesiástico. Naqueles dias, o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu fostes arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos, também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 79. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a, e ao rebento que firmastes. Convertei-nos, ó Senhor. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, que em Eclesiástico, que faz uma alegoria ao profeta Elias, nos faz lembrar que as Escrituras falavam que Jesus não seria aceito, seria perseguido. Inclusive, o próprio profeta Elias, 700 anos antes de Jesus, falara que seria chicoteado, cuspiriam em seu rosto, seria esbofeteado. E outra coisa, previu com exatidão que ele seria crucificado, e dois malfeitores seriam crucificados a seu lado. Previu que a lança entraria na sua costela, ainda que seu manto seria dividido, sorteado entre os guardas, os malfeitores. Tudo estava previsto nas Escrituras. As Escrituras, inclusive, falavam detalhadamente do tempo onde Jesus nasceria. De uma virgem, nasceria em Belém, nasceria num tempo proposto, no tempo profético. Tanto que os reis magos, em comitiva, foram buscar a Herodes a notícia. Onde está o rei de Israel? Onde está o Senhor dos senhores? Onde está o Deus entre nós, o Messias? Porque nascera. Eles receberam de Daniel esta profecia, guardaram-se de Daniel enquanto eles estavam na deportação, né? Deportados na região da Babilônia. Então, eles sabiam, eles tinham as escrituras, assim como todos os doutores da lei, saduceus, fariseus e todos os mestres da lei, também tinham as escrituras nas suas mãos. Agora, ninguém quis acolher aquilo que profeticamente estaria anunciado. Por que não queriam acolher esta profecia? Porque transformaram a religião numa forma de dinheiro. O templo servia somente para enriquecer os sacerdotes e toda a hierarquia em volta do templo. O templo passou a ser uma máquina de dinheiro, tanto que Jesus fez um chicote na mão e expulsou aqueles que estavam ao redor do templo, comprando, vendendo e fazendo ali da casa do Senhor um verdadeiro mercado. É isso que se tornou a religião no tempo de Jesus. Por isso eles não perceberam a vinda do Senhor, né? Não perceberam. E Jesus está tendo esse diálogo agora, depois de descer do monte, né? Alguns discípulos perguntaram por que, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Então, eles queriam justificar que Jesus não é o Messias, Jesus não é profeticamente aquilo que era anunciado, porque Elias não veio, né? Elias teria que vir primeiro. Aí o próprio Jesus responde: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Então, Jesus cita a, a palavra profética, né, de que Elias retornaria, mas depois fala que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Assim como não reconheceram o próprio Cristo Jesus. Então, logo os discípulos perceberam de que Jesus estava falando de João Batista. Todos reconheciam João Batista como um profeta, todos, inclusive os saduceus e fariseus, mestres da lei, assim como todos. Foram 440 anos em total silêncio, onde Deus não falava. O último profeta foi o profeta Malaquias. 440 anos depois aparece
um outro profeta, um silêncio total, era Elias, era, era João Batista, que aplainava as montanhas, profeticamente anunciava o Senhor Jesus. Todos aceitavam João Batista como profeta. E o próprio profeta falou: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Entendeu? Todos entendiam que João Batista era o profeta, portanto, o Elias. Mas mesmo assim, com coração duro, não aceitaram a profecia de João Batista que falava de Jesus Cristo, o Filho do Homem, né? Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles, diz Jesus, àqueles que os questionavam. Por quê? Nas profecias estavam falando que eles iriam crucificar e que Jesus seria sepultado, ressuscitaria o terceiro dia. Tudo isso está profeticamente previsto nas Escrituras e tudo aconteceu. Agora nos cabe aguardar Jesus que há de voltar em honra e glória, que há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Ah, mas já está demorando 2025 anos. Irmão, irmã, o que que são 2025 anos para Deus? Nada, exatamente nada. Para Deus é um menos do que um flash de um segundo. Isso está só na nossa cabeça cronológica, só no nosso tempo, na nossa ilusão de substância. E todo o mundo substancial é uma pura ilusão, né? Então, nós, o que que importa 2025 anos? 2025 anos não é nada, né? Para Deus é o tempo presente. Então, nós temos que aproveitar esse tempo de misericórdia e nos convertermos inteiramente ao Senhor Jesus, antes que seja tarde demais, porque Ele há de voltar. Agora, se comportarmos, nos comportarmos como os fariseus, como os saduceus, como os mestres da lei, como todo aquele povo que conhecia as Escrituras e menosprezavam as Escrituras por interesse próprio, é pura ignorância espiritual. Então, isso já aconteceu, nós já temos o relato da Bíblia que tudo isso já aconteceu. Jesus foi desprezado, ele veio e poucos o reconheceram. Então, agora nós temos tudo para vivermos uma vida voltada ao nosso Senhor, aguardando, porque aquele que se dedica agora aos prazeres, aos pecados, renunciando a Jesus Cristo, um dia será ressuscitado, porque Jesus há de julgar os vivos e os mortos. Muitos vão ressuscitar para a glória eterna, outros vão ressuscitar para o inferno, para viver eternamente longe do Senhor. Então é questão agora de decisão. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida e vivermos fervorosamente o nosso batismo, abraçar com unhas e dentes essa oportunidade que Deus está nos dando para sermos homens e mulheres diferenciados neste mundo, morrermos em Cristo, morrermos vivendo nossos batismos, para um dia ressuscitarmos eternamente em Cristo e viver eternamente em Cristo, da onde a gente não deveria ter saído de hipótese nenhuma, né? É aquela condição do Éden, de viver na presença de Deus. É esta a questão do Santo Evangelho de hoje. Que Deus nos abençoe e coloque juízo na nossa cabeça e que possamos, pela presença do Espírito Santo, viver maduramente, mesmo diante das dificuldades, e usando aí o testemunho de Santa Luzia, que preferiu a morte do que cultuar ídolos, do que viver e renunciar a Jesus Cristo. E diante desse exemplo, dessa jovem, possamos nossos olhos, né, abrir para a realidade. Ela que é protetora dos olhos, abrir para a realidade deste mundo, para que possamos então tomar uma decisão correta, que é glorificar Jesus Cristo com a nossa vida. Amém. Eu me chamo Newton Góes e nós temos um projeto, nosso projeto, que se chama Ai de mim se não evangelizar. Eu quero te fazer esse convite. Seja você também um evangelizador, anunciando em suas redes sociais, multiplicando esta pregação, este ensino, para que mais corações
possam se converter eternamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.